Olá, glória a Jesus, mais uma vez. Estamos aqui com uma outra palavra de Deus para a sua vida, amém? Glória a Deus, aleluia, Tu és santo, poderoso. Quero te agradecer por todos que visualizam, todos que têm, além de visualizar, têm parado para assistir, ser abençoado, que tem dado o seu like, que tem enviado, compartilhado com tantas pessoas, que tem abençoado o meu canal, que tem sido abençoado, que tem sido transformado, salvo, liberto. Eu abençoo cada um, eu agradeço ao Espírito Santo por Ele estar fazendo essa obra, porque Ele que faz, Ele quem convence, Ele que atrai, é Ele que atrai você ao meu canal. É Ele que tem te atraído. E eu agradeço por cada like que você dá. Cada vez que você assistir uma mensagem minha, uma mensagem desse canal, eu rogo a você, eu peço a você que dê o seu like e que ensine outras pessoas a dar like, porque tem pessoas que às vezes não sabem dar, como eu já ensinei a muitas pessoas. Ensine as pessoas a se inscrever e se inscreva se você ainda não se inscreveu, para você receber todas as outras mensagens e orações que tem. São muitas, muitas e muitas, e eu conto com você. Vamos abençoar, vamos investir, vamos trabalhar. Conto com você, você enviando para tantos quanto, compartilhando, ensinando e pedindo que se inscreva e pedindo que dê o seu like em cada mensagem, para que o YouTube entenda que esse é um canal que está aqui com o serviço importante para o reino, para a sua vida, para todos quanto você, até vocês do canal também sejam abençoados em nome de Jesus, amém? Eu quero aqui compartilhar nessa manhã, agradecer por todos quantos já se inscreveram, agradecer. Para muitas pessoas isso aí não é nada, a quantidade que eu tenho de inscritos. Para mim é uma conquista que Deus está me dando à medida que eu vou aprendendo a confiar nele, a depender dele, a acreditar que foi ele quem me deu esse canal, quem me botou nesse canal. O inimigo já fez de tudo para me tirar desse canal, para acabar com esse canal. Mas eu aplico o sangue de Cristo. Não estou desafiando ninguém, nem dizendo... eu estou simplesmente glorificando, exaltando e honrando aquele que é. E aquele que me mandou. E aquele que garante, aquele que tem garantido. E aquele que faz esse canal e os quatro cantos deste mundo. Em nome de Jesus, amém? Eu quero ler aqui... no Salmos 23, verso 4, que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas nós vamos nos deter em parte desse versículo, de início. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Amém? Glorificado seja Deus. A palavra de agora é: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte, a sombra da morte não é diretamente a morte, mas a morte está ali, naquele vale. Que vale? No vale da dificuldade. Eu quero falar do vale da sombra da morte, da incredulidade. Que vale terrível. Que vale terrível. Que vale horrível. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Isso não é só para crente, não. Todos que se aproximam de Deus devem crer que Ele é galardoador. Primeiro tem que acreditar que Ele existe. Esse existe não é somente saber que Ele é um ser, é ser que vive, que existe, que fez todas as coisas. É ter comunhão com Ele, ter intimidade com Ele, ter relacionamento com Ele como Deus e de nós como criação e criatura, que Ele nos deu a capacidade de sabermos, termos informação no nosso espírito, que nós somos feitos e que somos feituras
E que depois de sermos feitos, termos feituras, ainda nos dá o direito, como diz ali no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto creram no seu nome, deu-lhes o poder de tornar-se filhos de Deus. Claro que aí entra também fé, né? Para que entra fé? Para tudo, né? Para crer e para entender que o que ele está dizendo é que a gente precisa de fé, de ter fé, para crer que ele existe e que ele é poderoso e que ele é real, e que foi ele que nos fez e que por sermos feituras, somos limitados, somos só criação, criaturas feitas, filhos feitos por ele, gerados por Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Então, e aí, é preciso a gente saber o que é que a palavra está dizendo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Primeiro, o salmista, Davi, está informando que há vale. Há vale e do vale existem outros vales. E eu quero falar do vale da sombra da morte, do vale da sombra da morte, do espírito de incredulidade. Como eu disse, então, a morte, ela é um espírito, como todo mundo sabe, ou se não sabe, fique sabendo, a morte é um espírito, a morte não é um vento, a morte é um espírito, é um ser, é um espírito, e que ela é terrível. A morte está dizendo, ela é contrária a tudo que é vivo, e ela é contrária à vida, e ela não sabe ser outra coisa a não ser matar, não sabe fazer outra coisa a não ser matar. Mas quando ela está presente, que ela quer matar, uma das provas que temos que ela está ali, que ela está fazendo isso, que é um trabalhar da morte, é que manifesta a sombra. Porque antes da gente chegar no lugar, a nossa sombra vai. A sombra dela, da morte, está identificando que ela está ali, com malignidade, com estratégia, com sutileza, com esperteza, com tudo que ela é, com toda a sua força de morte para matar. Esse vale da sombra da morte, na área da incredulidade, opera com todo tipo de manifestação de incredulidade. Porque a incredulidade, como eu disse, eu estou trabalhando sobre incredulidade, sobre fé, mas para que possamos entender e tomar posse da fé, não é só eu falar da fé. Temos que falar dos problemas que agem, dos problemas que o espírito da morte, o espírito de incredulidade através que se manifesta na morte. A morte tem a ver com a incredulidade? Sim, a incredulidade faz parte da morte. A morte e a incredulidade, elas andam juntas. Por que que muitas pessoas eles vão para o inferno? Porque não querem crer na vida. Porque não creem na vida. Não é o fato somente de estar vivo, que já é muita coisa, mas não é tudo. É não crer naquele que é a fonte. É não crer naquele que é o dono. É não crer naquele que fez a vida humana. E que ele é a vida eterna. Então, por incredulidade ou incredulidades, a não conseguir crer que Jesus é a vida de um todo geral e que ele, onde está, ele gera vida, ele proporciona, ele respira a vida, ele dá a vida. E esta vida, ela se manifesta de diversas maneiras. E uma das maneiras também de se saber sobre a fé. A vida verdadeira, a vida vivermos e reconhecermos que somos fruto, estamos vivos porque alguém que é vivo. Por que estamos vivos? Porque a vida não morre. Que vida? Deus.
Deus. Que vida? Deus. Mataram Jesus, Jesus se entregou para morrer, Jesus quis morrer, mas mataram na condição que ele estava de humano, que ele era ainda... Só mata os humanos e os animais, a plantação. A vida é acabada das coisas que foram criadas. Só morre aquilo que foi criado, feito, nascido. Deus não morre jamais. A morte foi Ele quem fez. Que foi feito por consequência da desobediência do pecado. Consequência de Satanás, o antigo Lucifer. E Deus a fez, para mostrar que tem a bênção e a maldição. Mas Ele é maior do que a morte. Por isso o salmista tinha profunda intimidade com o Espírito Santo. Profunda intimidade com Deus. E ele não estava falando somente as histórias que pessoas podem até pensar, porque ele era pastorzinho e a história lá dos pastos, a história das ovelhas. Não, ele não era pastorzinho não. Embora ele fosse ainda de menor e pequeno, ele não era pastorzinho não. Ele era alguém que levava a sério tudo que Deus fez e que todas as oportunidades que Deus dava. Ele estava com Deus em toda a sua oportunidade. Até quando ele pecou, que depois que Deus levou ele a tomar consciência, ele se desesperou e disse, sai, pode tirar tudo de mim, menos o teu espírito. Eu posso ficar sem tudo, eu tenho que ser corrigido. Eu tenho que perder o que eu conquistei de maneira ilícita do que pequei. Mas eu não posso ficar sem o Senhor. Eu não posso viver sem ti, Senhor. Então, Davi tinha essa experiência do vale da sombra da morte, porque todos nós enfrentamos vale e vales de sombra da morte. E muitas vezes ela vem em todas as áreas, elas agem em todas as áreas, que a intenção é matar. Mas como eu disse, há um vale que a morte está lá oculta e que só se apresenta, só é vista a sombra. A sombra, a pessoa está atrás, ou está na frente. Ou a própria pessoa é aquele vale, no caso, o espírito maligno de morte, a morte. E faz de tal maneira, aquele vale, ela tem que cumprir o papel dela de matar. Porque foi legalizada com o pecado de Lucifer e de Adão e de Eva. E os nossos? Mas não diretamente, indiretamente, porque iríamos pecar. Então, o mesmo pensamento que estava lá naqueles que pecaram, estava em nós. E quando Adão e Eva pecaram, eles não eram pecadores. Só eram criação e criaturas de Deus. Eles optaram por serem pecadores. Satanás optou para pecar. Para ser o pai da mentira. E Deus deu esse direito. Porque ele, como um outro Deus que Deus fez, para que ninguém tivesse a ousadia de dizer que só escolhia Deus e Jesus Cristo, porque não tinha outro Deus. Deus fez. Deus deixou. Permitiu. No poder dele, na cabeça de quem não entende até mesmo da gente. Para que Deus fez o diabo? Para perturbar a gente. Ele não fez o diabo diretamente para perturbar a gente. Ele fez o diabo para ser... Ele permitiu que o diabo fosse diabo para ele ser um outro Deus. Só que um outro Deus, nenhum outro Deus feito além de Deus, é Deus. É o Deus poderoso. Você viu que Jesus é Deus, mas ele veio de Deus. Ele é Deus que veio de Deus e viveu com Deus e era Deus. 100% Deus, 100% homem, 100% homem, 100% Deus. Mas para ele ser 100% homem, ele só podia ser Deus. Nenhum homem na terra será 100% homem. E será esse homem que não tem pecado nenhum. Adão teve a oportunidade. E a humanidade dele, ele por ser criado, ele podia não ter querido, mas Deus sabia que ia pecar. E Jesus já estava previsto antes da fundação do mundo. Mas voltemos para o vale da sombra da morte. Esse vale
Todo ser humano passa. Criança, adulto, adolescente, bebê, feto. Senhor, senhora, pode estar onde tiver, ter a condição que tiver, ser quem for, estudo que for, a graduação que for, ser ministro da palavra de Deus, não sei, ser de que credo for, todos passamos. É um vale que ninguém, não podemos repreender, não podemos destruir esse vale. Esse vale existe, ele tem que existir, como eu disse, porque Satanás existe. Nosso inimigo mó existe, e junto com ele todos os outros demônios. Então, ele tem que ter a atuação dele, a área de atuação dele. Ele tem, o mundo já é maligno, ou seja, o mundo está sob o domínio dele. Então, preste atenção. Então, esse vale você não vai impedir. Não adianta você orar, repreender, não adianta você dizer que não vai passar, não adianta você não querer que não vai passar, porque vai passar. Às vezes passamos vales e vamos para o vale da sombra da morte porque nós somos desobedientes, porque nós somos incrédulos, porque somos infiéis. Mas ainda assim, é um vale. Mas eu quero falar do vale que, independente da gente pecar ou não, passamos. Esse vale é a morte que está ali, dominando. Nesse vale, está dizendo vale de sombra da morte, ou seja, toda aquela trajetória não tem vida. Não tem vida, ou seja, é terror, pavor, perigos, setas, pensamentos de morte, fracassos, medos. E tudo isso, o espírito de incredulidade é igual. Ou seja, é da mesma raiz, da mesma fonte, que é a fonte do inimigo, no sentido de estar operando. E ele vai fazer de tudo. Esse vale, segundo os historiadores que contam como era esse vale que Davi enfrentava, é um lugar muito escorregadiço e que não tem nenhuma proteção, cai lá no lá se despedaçando, lá embaixo, um lugar muito alto, um lugar muito perigoso, e que só tinha aquele caminho. O Vale da Sombra da Morte não tem como você escapar, tem que passar por esse vale, por esse caminho, por essa situação. E é uma situação de morte. Só que muitas vezes não era entendido que era para a morte. Então, Davi, na sua experiência, levado, tomado pela unção, pela inspiração, pela revelação do Espírito Santo, o Espírito Santo ali guiou ele de tal maneira dentro de um assunto corriqueiro que era para ele cuidar das ovelhas, mas só que ele não cuidava das ovelhas naturalmente, ele cuidava buscando em espírito, ele trabalhava no espírito, com o Espírito Santo, guiando ele. Ele tinha experiências ali naquele trabalho, porque quem guiava ele, quem conduzia, quem levou ele para lá foi o Espírito Santo, embora foi o Pai que botou ele nessa tarefa, mas foi pelo Espírito Santo que o Pai mandou. Que o Espírito Santo tinha propósito para tratar com ele, queria falar daquele jeito, queria ele lá, e também por tantas outras coisas que não me convém falar, e então, muitas eu também não sei, alguns têm um entendimento, mas não é o momento, não é importante agora. Então nesse vale, tem um vale de incredulidade, porque a sombra da morte, a morte proporciona medo, a morte proporciona incredulidade, e a incredulidade também proporciona morte, mas a morte já existe, a incredulidade passa a ser. O que é incredulidade? É fazer as coisas sem estar centralizado na fé em Deus, em Jesus, sem acreditar que em Jesus é o que Ele pode, e o que Ele quer, e o que Ele vai fazer. Então, esse vale de incredulidade, há situações que estamos passando pelo vale da sombra da morte, da incredulidade. A incredulidade está proporcionando morte. Esse vale proporciona morte de não conseguir crer,
é um vale que era um caminho super estreito, perigoso, e que requeria muita habilidade. Não era estreitinho, porque era um monte de ovelhas que ia passar, não era tão estreitinho, mas estreito devido à situação de perigo. E Davi sempre passava por esses vales. Não só Davi, tantos quanto tinham que levar seus animais para o outro lado para encontrar bons pastos, porque o pastor vai aprendendo táticas, estratégias, vai tendo sensibilidade, vai vendo onde tem procura. Eu acredito que durante o dia, alguns deles iriam para outros lugares procurando onde tinha bom pasto, porque eles não iam sair sem saber onde tinha um bom pasto. O bom pastor não faz isso. O pastor que tem responsabilidade cuidando das suas ovelhas, animais mesmo, ele tem que procurar saber tudo o que é melhor. Então, voltem. Então, e nesse vale da incredulidade está lá as mentiras da sombra da morte. A sombra da morte proporciona mentira. Mentira que você não vai conseguir, mentira que você não vai conseguir, mentira que você não pode, que você tem medo, que isso não vai dar certo, que você não vai poder resolver isso. Não vai poder mesmo, não. Aí é que está o segredo no Vale da Sombra da Morte. Tem um segredo no Vale da Sombra da Morte. Eu vou terminar esse pedaço para trazer para você o segredo, o que é passar no Vale da Sombra da Morte. Como é que pode passar no Vale da Sombra da Morte? Então, essa sombra da morte, ela proporciona, que eu estou falando do Vale da Sombra da Morte, da incredulidade, vivendo a incredulidade. Ali tem todo tipo de mentira, que é morte. A mentira gera morte, a mentira é um tipo de morte. Morte de quê? Morte da verdade, morte de quê? De matar seus planos, de matar sua confiança de Deus, de acreditar que está lá o perigo, está lá tudo, está lá toda a incredulidade, está lá toda a impossibilidade, está lá a enfermidade, está lá a incredulidade que é na área da saúde, que já tem anos e anos que continua com aquela mesma enfermidade, na área dos vícios, que tem anos e anos, e está embrenhado no fumo, nas drogas, no tráfico, no roubo, na matança, na feitiçaria, na bruxaria, na incredulidade, tá? Porque quando eu falo de incredulidade, às vezes a pessoa foca por uma coisa, mas incredulidade é tudo que não é crido segundo a Bíblia, que não é crido, que não é administrado, que não é vivido, que está escrito que Jesus fez, que Jesus é e que Jesus pode e que Deus é e que o Espírito Santo faz. Então, a incredulidade até de acreditar que vai sair daquele vale. O Vale da Sombra da Morte, a sombra da morte proporciona um mal-estar tão grande, um desconforto, um pavor, um terror, uma imobilização, um domínio tão grande, que faz com que cada pessoa ali, cada pessoa que está nesse vale de incredulidade, fique mais incrédulo, fique mais com medo, fique sem saída, sem perspectiva, sem força, sem ânimo, sem coragem de sair de onde está, porque tem gente, talvez vai ficar. Eu vi outro dia uma reportagem sobre pontes, e eu vi pontes de vidro que, acho que japoneses que fizeram. Eu via pessoas, eu mesma acho terrível aquela ponte. Pontes enormes, toda feita de vidro. Mas não é vidro fino, mas não importa, é de vidro. Vidro, é uma coisa que quebra. E já ouvi casos que já soube de casos que teve ponte que quebrou. De vidro, feitas aí, claro. Mas, preste atenção, eu já vi gente se segurando, ao mesmo tempo que dá vontade de você rir, porque é uma cena mista de você rir, que é engraçado ao mesmo tempo, terrível. Terrível, terrível, ali é um vale de sombra da morte. E ali, literalmente também, ali é um vale de sombra da morte. A gente via pessoas se segurando nas proteções, segurando, pessoas se endurecendo para não sair, que tem que passar com sapato acho que de algodão, com sapato não, com meia, sapatilha, meia, coisa, nada que fere que deva ferir o vidro. E gente se segurando, não era uma nem duas,
gente sendo empurrada, gente sendo puxada para passar, porque já estava passando, tinha que passar para ir para determinado lugar. E a profundidade enorme desse vale. Gente, pelo amor de Deus, assim também é. O inimigo botando medo. Medo, porque é como o vale, ali a pessoa não está vendo saída, só está vendo ali deslizando, ali escorregando para cair, só está vendo descendo cada vez. Descendo quer dizer, fazendo com que você veja mais coisas que vai vindo na sua mente, vai vindo nos seus olhos, nos seus ouvidos, você vai sentindo aquelas coisas de medo, de incapacidade, de desespero, de não conseguir de só ver o que está vendo, ou só entender do que está vendo, aquela sombra que causa, que não deve ser uma sombra bonita, que não é mesmo, acompanhada com a presença horrorosa daquele demônio, daquele demônio da morte, o espírito da morte. Então, em nome de Jesus Cristo, esse vale, você precisa passar sim. Por que precisa passar? Porque ele existe, a incredulidade existe. Jesus, ele não veio dar fé, ensinar a gente a viver a fé, nem Deus é um Deus de fé. Quando não existia Jesus não veio viver a fé, ensinar a fé, quando não existiam impossibilidades. O que tinha de pessoas doentes, multidões, milhões, todo ser humano fica doente. Então existe os males, existem as dificuldades, existe a incredulidade, que ela é o contrário de crer, de haver uma perspectiva, uma saída. Não é um otimismo humano. A fé é um fundamento, ela é fundamentada. Quem é a fé? A fé é fundamentada na pessoa de Jesus. A fé é fundamentada em quem Jesus é. A fé é a base em Cristo. Ela é fundamentada em Cristo, na vida, na palavra vida, que Jesus é o verbo vivo, ela é firmada nele. Então, aí os pensamentos contrários, os sentimentos contrários bem pensamento não vai dar certo, vou cair, eu não vou conseguir, eu não tenho coragem, eu tenho vergonha de procurar emprego, eu tenho vergonha de não saber, de perder, não passar no teste, eu tenho vergonha de competir com outras pessoas nos cursos, nos concursos, eu tenho vergonha de sair pedindo emprego, eu tenho vergonha de ir na casa dos outros trabalhar, eu tenho vergonha de não conseguir, eu tenho vergonha de fazer o concurso e não passar, eu tenho vergonha de não ser tão bem, eu tenho vergonha de não ser um bom pastor, uma boa pastora, eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu tenho medo de não ser uma boa mãe, eu tenho medo, tem pessoas que é medo para parir, outras é medo para casar, eu tenho medo de não encontrar ninguém, que Deus não tem uma pessoa certa para você, que Deus não tem um bom encontro, que é uma área também que o inimigo trabalha colocando medo, colocando vergonha, colocando complexo, a pessoa se acha incapaz. E eu ouvi uma vez um estudo falando, que eu acredito que é verdade, que as pessoas que elas são solteiras mesmo, né? Pessoas que moram juntadas nessas coisas, solteiras, né? Elas tendem a serem pessoas incrédulas. Por quê? A companhia de um relacionamento, de um casamento, no casamento, começando com o namoro, o noivado, o casamento, vai fazer a pessoa se sentir segura. A presença de um causa no outro segurança, um causa segurança no outro, dá segurança. Não está dizendo que é Deus, não está dizendo que é o Todo-Poderoso, que é nele que tem que se firmar para ficar firme, não. Não, a nossa firmeza tem que estar em Cristo, nossa confiança, nossa segurança tem que estar em Cristo. Então, no homem, nem na mulher, nem nada físico. Mas Deus fez o casal, o casamento, para estarem dando segurança. E isso, aquela pessoa com quem Deus vai unir, o homem que vai unir aquela mulher que vai unir aquele homem, a pessoa que Deus tem, que busca em Deus, que está buscando em Deus, o que é que ela vai fazer? Ela vai ser admirada, ela vai ser o quê? A pessoa que Deus der, vai confiar nela, vai crer nela, vai ajudar ela, crer no propósito que tem Deus, vai incentivar, isso vai gerando cada vez mais confiança, autoconfiança, e vai dando segurança. E essa segurança
com relação a depender de Deus, vai ser muito mais fácil confiar em Deus, porque é uma pessoa que crê, é uma pessoa crédula, é uma pessoa confiante, é uma pessoa que é segura, é uma pessoa que tem firmeza. E a pessoa que tem firmeza é muito mais fácil confiar em Deus. Não estou dizendo que com isso que quem não tem firmeza não busca Deus, não. A gente precisa buscar a Jesus para buscar nele confiança, fé. Então este vale de sombra da morte, acerca da incredulidade, precisa ser vencido. E aqui eu deixo agora como é que passa por esse vale, como é que a gente busca nesse vale, ou a gente, no meio da luta, se esforça para dizer: Deus, eu não creio, mas me ajuda a crer, me socorre, Deus. Me ajuda, Jesus, a passar. Me ajuda a vencer a incredulidade. Me liberta dessa incredulidade. E aqui o salmista não se atrevia a passar por aquele vale perigoso sozinho. Mas ele tinha que passar. Não somente ele passar, como ele levar aquelas ovelhas. E não podia uma se perder, porque o pai ia cobrar dele. E ele tinha propósito com Deus de não perder uma, porque ele era aquela pessoa que queria ter vitória, queria crer, queria vencer. E só vencemos quando temos fé em Jesus Cristo. E aqui ele diz assim, eu encerro dizendo assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele vou passar, mas eu não vou passar sozinho, porque não há quem passe nesse vale sozinho que vença. Quero lhe dizer isso. Toda pessoa que passa o vale da sombra da morte sozinho e que não quer se humilhar a Deus, não quer buscar em Deus: Senhor, eu não creio, mas me ajuda a crer, me ajuda a passar, me socorre, meu Deus, passar o vale da sombra da morte, da tristeza, da humilhação, da fome, da dificuldade de emprego, no meu relacionamento, no meu casamento, na minha vida que é solteiro, que é solteira, na minha vida de criar os filhos, na minha vida de educar, de ensinar, de trabalhar, de servir ao Senhor no ministério, em cada ministério, no chamado, nos cargos. Nos cargos também tem vales, e vales de incredulidade que vem sobre nós para não acreditar. Não, eu acho que não é de Deus, não, eu não vou ficar mais nesse cargo, não, eu não vou ser mais pastora, não vou ser mais pastor, aí eu vou desistir, não vou mais tocar, não vou mais ensinar, eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais ficar naquela firma, eu não vou mais ser mãe, eu não quero mais a vida de querer ser mãe, eu não quero mais lutar para ser mãe, não, eu não vou conseguir, eu não posso, não pode mesmo, não. Mas tem um que pode com você nesse vale, só ele pode, só ele venceu a morte, só ele é autor da vida, só ele é a vida. Aí ele diz assim: não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Senhor amado, aqui apresento a vida de cada um. Ajuda, meu Deus, nesse vale terrível que precisamos passar. Por quê? Porque existem toda uma trajetória de incredulidade que trabalha contra nós, todo um trabalhar do espírito de incredulidade que às vezes está camuflado, que está oculto. Às vezes a gente sabe e não tem força para crer, não tem força para buscar, não tem ideia para buscar no Senhor, para acreditar que Jesus vai nos dar vitória naquele vale da sombra da morte e da incredulidade. Nesse vale de sombra da morte e da incredulidade, Jesus quer estar com você. Jesus está com você, acredite. Peça a Ele que abra seus olhos. Peça a Ele que lhe ajude a crer. Senhor, eu estou passando por esse vale, eu não consigo crer. É um vale terrível, Senhor. Eu só vejo incredulidade, impossibilidade, dificuldade, pobreza, fracasso e insanidade. Eu só vejo isso, eu sinto isso, eu não consigo. Ah, Senhor, eu tenho medo. Eu tenho medo mesmo. A incredulidade coloca medo de ficar com fome, medo de não ter onde dormir, medo de não ter casa própria, medo de ser abandonado, medo de ser separado do seu marido e da sua esposa, medo de não acreditar que Deus vai ter um bom encontro, que Deus tem o seu, tem a sua, e tem mesmo. Medo de criar seus filhos, medo de colocar alimento da sua casa. Em nome de Jesus, Senhor, socorre, cura, liberta, Senhor, socorre, vai lá no profundo, no oculto. Recamana chuba, recamana handere salabachure, cantarama handarabachure, andalamanai. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Vai limpando, meu Deus,
as meias, limpa nos ouvidos que tem ouvido. Eu repreendo esse espírito de incredulidade que tem operado no seu ouvido, usando pessoas, usando ideias, usando suas opiniões, usando seus sentimentos, usando o que você acha, usando o que você pensa, usando ambientes. Tem ambientes que é carregado de incredulidade, tem casas que é carregada de incredulidade, tem quartos que são carregados de incredulidade. A pessoa deita, só pensa no fracasso, só fica chamando fracasso, só idealiza o fracasso, só se projeta no fracasso, só vai comer, só fica pensando no fracasso. Vamos guardar, não vamos comer tudo, não é que não vai comer tudo, não, que realmente cada um tem que comer a quantidade que o seu organismo suporte para não ter glutonaria, que a glutonaria é pecado, e não só isso, a gente não pode comer tudo de vez, o outro dia não ter. Mas tem gente que é tão mesquinho, tão dominado pela incredulidade, que não consegue crer que o Deus que deu esse vai dar amanhã, que Deus que deu agora vai dar depois. Não consegue, não estou dizendo que é fácil, não é não. Já estive assim, já vivi isso. Eu sei o que é isso, por isso eu tenho trazido essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, Jesus, ajuda, meu Deus, na incredulidade de não conseguir crer que vai trazer alimento, que vai vir alimento, que orando Deus vai ouvir. Não consegue crer, ora e depois começa a falar, tudo ao contrário. Ora e não consegue descansar, ora e não consegue crer que é para confiar no Senhor. Socorre, Senhor. Ajuda aqueles que ainda não são cristãos, que estão desesperados, meu Deus, que não tem, que socorra, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus. Oh, que em nome de Jesus, aquele que ainda não consegue crer para a salvação, liberta, meu Deus, que está passando esse vale, cada vez mais incredulidade, cada vez mais desacredita que Deus existe, cada vez mais desacredita que Jesus salva, cada vez desacredita que Jesus é Deus, cada vez desacredita que Jesus pode salvar, cada vez desacredita que há perdão para os seus pecados, cada vez desacredita que tem pecado, cada vez desacredita que não é pecador. Senhor, liberta, convence do pecado, da justiça, do juízo, Espírito Santo. Oh, eu abençoo você com a fé, eu abençoo você com esta palavra, tenha fé, socorre, Jesus, ajuda na incredulidade de cada um, ajuda a buscar, ajuda a se humilhar, ajuda a confessar, ajuda a se ajoelhar, ajuda a jejuar, buscando, Senhor, me liberta desse vale, me liberta, Senhor, dessa atuação desse vale que eu estou passando de incredulidade. Me ajuda a passar, porque ele disse passar, ele não disse ficar, ele não disse que lá no vale ele ia continuar debaixo do domínio de morte, ele ia passar, o que significa que ele ia vencer com fé, ele ia ter fé para crer, ele ia encontrar ali no vale a dificuldade, a fé, ia buscar o Senhor, estaria com o Senhor, e o Senhor ia dar vitória, ia dar vida, ia dar bênção, ia solucionar. Entregue a sua vida, se arrependa, confessa Jesus como Senhor, peça perdão de todo tipo de incredulidade. Ele não tem medo da sua incredulidade, ele não fica intimidado com a sua incredulidade, ele não tem medo desse vale, ele não tem medo da sombra, ele não tem medo de nada que você não crê. Nada que você não crê não possa passar pelo crivo do amor dele, da fé dele, do que ele construiu, do que ele deixou para nós, a fé nele, por ele, através dele para ele. Seja liberto. Entregue a sua vida, diga: Jesus, me receba como teu filho, tua filha, escreve meu nome, me ajuda a crer, é um processo. Eu abençoo você, meu irmão, minha irmã, você que ainda não é crente, você que está buscando, você que já é crente, você que está desviado, que está fraco, seja em que setor for do chamado de Deus, eu te abençoo com a fé, eu te abençoo com a obediência, eu te abençoo que o Espírito Santo gere em você fé, ajude você a ouvir a palavra. Deus lhe abençoe, continuaremos outras e outras. Olha, dê o seu like, se inscreva, eu conto com você e te abençoo. E agora mesmo, assim que você terminar aí, tá me ouvindo, olha, dê o seu like e passe para tanto, me ajude, vai fazendo rápido, não fiquei parado não. Foi abençoada para abençoar outras vidas. Vamos certo? Deus abençoe, até mais.